E a febre amarela é a doença da vez e nós vamos falar sobre isso agora com o infectologista Esper Calas, que é professor da Faculdade de Medicina da USP. Doutor Esper, boa tarde. Boa tarde, Denise. Prazer falar com você e aos ouvintes. Doutor Esper, ao mesmo tempo que a população está muito preocupada em busca de vacinação, de se defender da doença, também há muita preocupação com relação aos efeitos da vacinação. E nós tivemos nesta semana a morte de um menino de 3 anos. Ele morreu alguns dias depois de tomar a vacina. Ele morava em Carapicuíba, na Grande São Paulo, e tomou a vacina por orientação do pediatra. Então fica a preocupação das pessoas e saber se tem condição ou não de tomar vacina. Tem a questão da imunidade, da própria condição física, mas nem sempre a pessoa sabe se ela está com algum problema. E a criança pode ter uma fragilidade a mais, não pode? É muito importante, Denise, antes da gente entrar nos detalhes das reações da vacina, um comentário a respeito de relação de causa e efeito. Quando você vê um caso isolado, é difícil a gente fazer um julgamento sem conhecer detalhes dele. E digo isso porque se você pega qualquer intervenção que se faça, desde dar um medicamento, até mesmo fazer uma vacinação, em 8 milhões de pessoas, em 10 milhões de pessoas, em 20 milhões de pessoas, não é impossível ocorrerem fatalidades ou eventos ou efeitos colaterais graves em algumas desse tanto de pessoas que pode ser causada por outras coisas. Eu não estou dizendo que o caso dessa criança não está relacionado à vacina, que eu não conheço o caso. Mas a gente tem que encarar com muita cautela essas informações e só discuti-las depois de apurados cada um desses casos. Vou dar um exemplo. Alguém toma vacina e tem um infarto e morre. Não necessariamente está associado. Agora, o que a gente sabe que isso precisa ser investigado nas minúcias, para a gente entender cada vez mais os efeitos colaterais de qualquer produto, qualquer intervenção, qualquer vacina. Especificamente sobre a febre amarela, nós sabemos há décadas que essa vacina pode causar problemas graves. E a gente sabe que 1 em cada 450 mil pessoas pode morrer da vacina. A gente sabe disso porque é uma vacina muito antiga. Ela começou a ser usada em 1938 para uma doença que, das pessoas que chegam para assistência hospitalar, cerca de 40% a 50% morrem. Então a gente tem uma doença extremamente agressiva, que mata um contingente muito grande daquelas pessoas que ficam mais doentes. E a gente precisa de alguma coisa para combater essa doença, especificamente uma vacina. Daí a vacina da febre amarela foi uma das primeiras aprovadas na história da humanidade. Esses anos todos mostrou que existe esse risco relacionado à vacina da febre amarela. Agora, quando você analisa o combate à febre amarela numa região onde estão acontecendo os casos, esse risco de 1 para 450 mil se torna justificável para não ver dezenas ou centenas e centenas de pessoas morrendo de febre amarela. Agora, então, vamos lá entender... Sim, diga. Desculpa. Não, eu ia falar como é que a pessoa pode identificar se ela tem condições de tomar vacina, tirando aqueles casos clássicos, a gestante que tem que pedir orientação, as pessoas mais idosas, quem tem AIDS, quem tem outras doenças que mexem com a área imunológica, eles devem evitar ou buscar uma orientação específica. Agora, como é que a pessoa identifica? Ela não pode estar mais frágil em determinado momento quando ela for tomar vacina, porque a gente está vendo uma procura em massa, né, pela vacinação. O governo teve, inclusive, que adotar a vacinação fracionada para atender toda a demanda, né, para conseguir abranger a maior fatia possível da população. Mas como é que a pessoa identifica se ela está na hora, no momento, em condição de tomar vacina? Pois é, então quando você chega nesse 1 para 450 mil, a gente tenta minimizar esses efeitos colaterais, vendo quais pessoas poderiam sofrer problemas com essa vacina, ao saber que a vacina ela tem um vírus vivo, enfraquecido, que se a pessoa tiver um sistema de defesa enfraquecido, esse vírus, mesmo ele tendo sido enfraquecido previamente em laboratório, ele pode se multiplicar e causar febre amarela na pessoa vacinada. E quais são essas funções que diminuem a nossa defesa? Então, você citou alguns exemplos. As pessoas que têm qualquer problema que alterou a sua defesa
que a gente chama de imunodeficiências, ou faz um tratamento de um câncer com quimioterapia ou radioterapia. Pessoas que tomam remédios que diminuem a defesa, uma dose mais alta de cortisona, é um exemplo, que tratam doenças reumatológicas com esses remédios que também diminuem a defesa. Pessoas que têm algumas outras condições de saúde que interferem muito na sua saúde de forma muito significativa. E pessoas que têm uma redução da defesa do organismo porque tem infecção pelo HIV que não está sob controle. Então, todas essas são exemplos que a gente deve evitar de tomar a vacina. Há algumas condições que não preenchem necessariamente esses critérios, mas deixam a gente em dúvida. E para essas situações, é sempre melhor que as pessoas que estão nessa dúvida procurem seu médico. Então, por exemplo, a pessoa começou a tratar a infecção pelo HIV há pouco tempo. É bom falar com o médico para saber como está a defesa do seu organismo, se ela deve tomar ou não. Uma senhora tem 75 anos de idade, ou seja, passou daquele limite de 60 anos, e ela está em dúvida se ela deve tomar a vacina ou não. É melhor discutir isso com um profissional de saúde, avaliar seu caso de forma individualizada para tomar essa decisão. Tem uma criança que está numa saúde muito boa, não tem problema nenhum. Mas se essa criança ela tem alguns outros problemas de saúde associados, deve falar com o seu médico. Se a pessoa tem alguma alergia a algum produto que a deixa em dúvida, é melhor tirar essa dúvida também. E principalmente alergia, que é rara, mas acontece, alergia ao ovo. Tem algumas pessoas que comem ovo, elas podem ter aquele inchaço na garganta, diminuir a capacidade de respiração. Isso a gente chama tecnicamente de anafilaxia. Então é muito importante tirar essas dúvidas e tomar a decisão de forma individualizada. Estou vendo muitas dúvidas, inclusive nossos internautas que estão acompanhando o Jornal Jovem Pan, e duas dúvidas eu queria passar para o senhor em relação a essa questão da imunidade. O caso da criança que pega muita gripe, muito resfriado, constantemente, isso é sinal que ela está com o organismo mais fragilizado e teria que avaliar melhor a aplicação da vacina. E a outra pessoa que tem muitas alergia a várias coisas, inclusive medicamentos, ela estaria mais exposta ao risco tomando a vacina? Primeiro, sobre as pessoas que pegam, ou as crianças que pegam infecções respiratórias, então pega gripe, resfriado. Crianças de menor idade, ao redor de 2, 3, 5 anos de idade, costumam pegar 7 a 8 episódios de infecção respiratória por ano em média. A maioria esmagadora deles muito leve. Isso faz parte da média mundial, não é só no Brasil. Então, se você tem um filho que teve 3 vezes resfriado ano passado, absolutamente não contraindica o uso da vacina. Quando você vai atingindo a idade adulta, esses episódios diminuem, costumam ser ao redor de 3 vezes por ano. Essa crença de que a pessoa teve 2, 3 vezes, 4 vezes resfriado ou gripe durante um ano e por isso a defesa ou a imunidade está baixa, é, na maioria esmagadora das vezes, somente uma impressão que as pessoas têm sem conhecer essas estatísticas. Então, não há uma demonstração de que uma criança que teve 2, 3 episódios, como eu falei, por exemplo, o ano passado, está com a imunidade baixa. Eu acho que a gente deveria tomar muito cuidado para usar isso no dia a dia, porque traz uma interpretação errada para as pessoas. A respeito das alergias, qualquer produto de uso humano pode causar alergia, desde qualquer coisa que você use sobre a pele até um quimioterápico injetável para tratamento de câncer. Cada alergia costuma ser específica contra o agente que está causando. Se, por exemplo, a pessoa tem alergia à aspirina, essa pessoa provavelmente vai ter essa alergia específica à aspirina e ela pode tomar algum outro remédio sem problema. Casos de histórias de alergia não necessariamente contraindicam o uso da vacina. A única alergia que traz maior preocupação é a alergia ao ovo e alguns dos raros componentes que estão dentro da vacina, mas que são alguns poucos antibióticos. Mas, de uma forma geral, histórias de alergia não contraindicam o uso da vacinação. Doutora Esper, nós já avançamos muito no horário. Eu queria uma última pergunta, rapidamente. A pessoa que decidir não tomar a vacina, repelente funciona? Repelente tem uma ação limitada. Nós sabemos que aproximadamente
Os repelentes protegem cerca de 50% das picadas, em média. Isso não é muito suficiente para combater contra doenças transmitidas por insetos. Diminui, mas não combate totalmente. No caso da febre amarela, é importante as pessoas lembrarem que quem transmite o mosquito é um mosquito que vive na floresta, e não o Aedes aegypti, que foi comentado na reportagem anterior. Claro. Então, se a pessoa, por exemplo, está no seu apartamento aqui na Vila Mariana, toma uma picada de inseto, a chance dela desenvolver febre amarela hoje é nula, porque não tem tido transmissão por Aedes aegypti documentada aqui no Brasil da febre amarela até o momento. Agora, se você está no meio da floresta na Cantareira e toma várias picadas de inseto, esse risco é muito mais significativo. Então, o uso de repelente, ele faz muito mais sentido para as pessoas que visitam áreas de floresta, no caso específico da febre amarela. Tá certo, nós ouvimos o infectologista Esper Calas, que é professor da Faculdade de Medicina da USP. Doutor Esper, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise.